A literatura tem muito conhecimento a nos oferecer, contanto que se faça uma boa análise. Fique agora com o primeiro vídeo do quadro Visão Literária, sua fonte de análises aprofundadas das mais diversas obras literárias. Esse artigo foi escrito por Leandro Brito e narrado por Henrique L. The Time Machine, ou A Máquina do Tempo em português, é um livro de ficção científica escrito por H.G. Wells em 1895. O livro é considerado um marco na história da ficção científica por ser o primeiro a abordar viagens no tempo por meio de um dispositivo que o controla. Em pouco menos de 150 páginas, H.G. Wells conseguiu marcar os leitores e abriu espaço para novos pensamentos na ficção científica. Estes fatores fizeram com que a obra ganhasse um status gigante na literatura. De forma geral, o livro é narrado por um personagem conhecido apenas como Viajante do Tempo, que é responsável pela criação da Máquina do Tempo. Tendo como ponto de partida o século XIX, o viajante ligou sua máquina e foi sozinho para o ano 802.701. Neste futuro, o personagem descobre que não há mais dor, sofrimento e fome. Tudo virou um mar de rosas e, por isso, a humanidade é bela e feliz. Mas humanidade não é bem o termo correto aqui. Os humanos não existem mais, ao menos não como eram antes. A superfície da Terra é habitada pelos Eloi, que são humanoides de meia altura, adoradores da luz do dia. Em contraste a isso, na escuridão, espreitam seres temidos pelos Eloi, os Morlocks. Estes seres taciturnos moram no subterrâneo do planeta e sobem para a superfície durante a noite. São extremamente hostis e mais irracionais que os Eloi, se comportando indistintivelmente. Mas por se adaptarem ao subterrâneo, eles são extremamente sensíveis à luz do sol. Pelo planeta há diversos poços que dão acesso à superfície e, também, permitem a ventilação do subterrâneo habitado pelos Morlocks. Enquanto o viajante conhecia mais a cultura dos Eloi, sua máquina do tempo foi roubada, o que fez com que o viajante tivesse que descer até as profundezas do subterrâneo para recuperá-la e voltar para casa. A obra é dividida em 12 capítulos não muito extensos, já que nem é possível que sejam, pois o livro é curtinho. Em seu início já temos logo de cara a volta do viajante para o século XIX, que posteriormente começa a descrever para os seus amigos o que viveu no futuro longínquo. Por isso sabemos desde o início que ele voltou deste futuro. Dessa maneira, a história decorre da narração do viajante do momento de sua ida para o futuro até o momento de sua volta para o passado. Lembram que eu tinha dito que não havia sofrimento nesse futuro? Então, isso é porque os Eloi viviam em um comunistão. A obra deixa de ser sobre uma viagem ao futuro para virar uma cartilha de propaganda socialista. Os Eloi não moravam em casas, mas sim em templos enormes, onde viviam em comunidades. Não comiam mais carne. Eram vegetarianos porque o ser humano havia acabado com todos os animais do planeta. Para vocês verem que esse discurso já existia até antes do ano 1900. Os Eloi também se comunicavam com uma linguagem rudimentar e sem complexidade, com a existência de poucos termos. À la nova língua orwelliana. Além disso, não havia mais distinção de roupas entre machos e fêmeas. A instituição familiar era inexistente e não haviam mais estímulos para que se tivessem muitos filhos, já que eles viviam no paraíso em terra. Por falar em terra, não havia mais qualquer demarcação de propriedade privada, nenhuma evidência de agricultura. Grande parte da terra virou um jardim cheio de flores. Chega a ser tenebrosa a semelhança com as ideias socialistas atuais. A busca pela redução da língua, pelo fim da agricultura, pelo fim da instituição familiar. Tudo isso já estava sendo representado por H.G. Wells há mais de 100 anos, logo após as ideias de Marx virem à tona. E mesmo com os múltiplos fracassos do socialismo, mesmo com a clara irracionalidade desses argumentos, dada a realidade, há pessoas que ainda são socialistas. Uma outra clara influência de Marx na história de H.G. Wells é a dicotomia entre burguesia e proletariado. Não conseguiu reconhecer isso ainda nesse universo? Então eu explico. Os Eloi e os Morlocks são resultantes do capitalismo malvadão, sendo eles a burguesia e o proletariado, respectivamente. Na época em que H.G. Wells escreveu seu livro, o mundo estava dando os primeiros passos para a exploração do subterrâneo. Metrôs, alguns restaurantes
e salas de trabalho estavam sendo feitas no subterrâneo de Londres. Wells, notando isso, resolveu explorar a história. O futuro da humanidade seria se desenvolver no subterrâneo. Com isso, foram surgindo fábricas abaixo da terra e, após 800 mil anos, esses indivíduos que trabalhavam debaixo da terra se tornaram os Morlocks. Ou seja, o proletariado se tornou uma nova espécie, sensível à luz, devido ao grande tempo debaixo da terra. Enquanto isso, os burgueses safados e malvados continuaram morando acima da terra. Com a evolução dos Morlocks, a burguesia perdeu a mão de obra dos proletários para a própria natureza, e não tiveram outra escolha senão adotar o socialismo para sobreviver. Olha só que futuro maravilhoso! Tenho que reconhecer que H.G. Wells foi um cara criativo, mesmo não concordando nem um pouco com suas ideias. O desenrolar dos seus pensamentos na história dá um ar interessante ao livro, mas não posso deixar de destacar que, obviamente, ele se perde ao escrever. Um livro que era para ser de ficção científica é, na verdade, uma ficção socialista. Mas não o culpo por ter defendido essas ideias na época em que escreveu o livro. Não é passando pano, mas esse erro de pensar em uma sociedade ideal já existe desde Platão, há milênios atrás. H.G. Wells foi apenas mais um que caiu no conto utópico. Na época em que surgiu o livro, não havia base empírica e teórica para refutar o socialismo. Logo, poderia até parecer uma boa ideia. No entanto, em pleno século XXI, essas ideias não fazem mais sentido. Como base empírica, temos os inúmeros fracassos do comunismo pelo mundo: União Soviética, China do século XX, Coreia do Norte, Cuba, o socialismo venezuelano e da Venezuela do Sul, mais conhecida como Argentina, fora os vários países africanos. Todos eles deixaram sua população em miséria, matando milhões de pessoas de fome. Como base teórica, temos todo o desenvolvimento da Escola Austríaca de Economia, com uma argumentação sólida e que refuta qualquer intervenção no mercado. Grande parte dos seus escritores foram acadêmicos especializados no estudo do socialismo, e eles demonstram, por meio de argumentos lógicos, por que o socialismo não funciona. Por isso, quem defende o socialismo atualmente ignora a realidade em troca de um sonho utópico. Mas tem outro ponto a se destacar. O socialismo, nos moldes em que foi criado, não tem mais sentido. Essa dicotomia entre burguesia e proletariado não existe mais, se é que já existiu, já que as relações empresariais se tornaram muito mais complexas do que as relações da época de Karl Marx. H.G. Wells também caiu no mesmo erro. Todos esses pensadores da época achavam que as relações empregatícias não mudariam com o decorrer dos anos, e que sempre haveria burguesia e proletariado. Claro que há uma hierarquia na sociedade, o que é natural, mas não se resume a apenas burgueses e proletários. Somente os socialistas mais descolados da realidade ainda enxergam essa dicotomia imaginária. Apesar de tudo, A Máquina do Tempo tem uma história agradável de se ler, com exceção ao socialismo em algumas frases, e tem reviravoltas interessantes. Você pode escolher ignorar o socialismo contido nele e se divertir com isso. Eu fui mais para o lado da diversão. O livro também tem importância por se tratar de um marco na ficção científica, o que me instigou a manter a leitura. É muito interessante ver a influência do livro na ficção moderna. E eu, como fã da série Dark e de muita ficção científica, não poderia deixar esse livro passar, por mais esdrúxulas ideias que a obra pudesse conter. Ainda mais porque o livro é curtinho. Caso o livro fosse ruim, o tempo perdido seria pequeno. Ao final dele, saí com a sensação de ter descoberto a origem da ficção científica que mais me agrada, e isso tem um valor inestimável. Para quem quiser ler o livro Ignorando Todo o Seu Socialismo, deixaremos um link na descrição para comprá-lo na Amazon. Você não pagará nada mais por isso, e nós ganhamos uns trocados pela indicação. Assim você ajuda o canal e nós seguimos com esse quadro. Mas vale uma ressalva. A versão e-book desse livro em inglês já foi disponibilizada várias vezes pela Amazon. E essa foi a versão lida por mim. Para quem tiver interesse pela versão em inglês, dá para esperar uma promoção gratuita. Obrigado por sua audiência. Nos vemos na próxima, com mais um Visão Literária.